Oi, me ouvem? Oi, oi. Sim, professor. Espero não ter assustado alguém. Ninguém caiu da cadeira, né? Tem quase um grito aqui. Bom, como estão? Como é que ficou a tarefa? Conseguiram? Professor, consegui, mas foi bem difícil. Foi tão difícil assim? Eu achei o texto difícil. O texto? Eu achei que... Tá, não vou comentar. Deixa eu ouvir mais pessoas. Mais pessoas. Bora lá. Agora que eu tô vendo meu rosto, cara de sono. Eu já tinha visto, né, no espelho, mas não sabia que eu tava com essa cara de sono, gente. Vocês me desculpem. Eu tô acordado desde 6 horas. O negócio é o... Vocês sabem o que é uma modorra? O negócio é a modorra. Se alguém já leu Monteiro Lobato, sabe. Estamos aqui? Oi. Jenny, você que entrou cedo, foi a primeira. Professor, é que choveu e tá todo mundo com a internet ruim. Na Tá aula mesmo? de Ah, estudo de interiores foi bem difícil. vocês tiveram estudo de interiores antes de mim, agora de manhã? Eu tive. Não sei se Sim, todo mundo tá matriculado. sei. É... Ah, por isso que vocês Professor, Oi, por isso que vocês entraram assim, quase todo mundo de uma vez? Porque vocês estavam na outra aula? É porque tinha só 3 ou 4. De repente, pum, apareceram uns 15. Pode falar, Professor, Roberta. eu tentei entrar com o link que estava no grupo e não era o mesmo link que estava lá. Aí, depois que mandaram esse link. Bora ver. Copiar informações sobre como participar. Ah, isso aqui eu estou copiando no computador. Deixa eu jogar o link daqui no grupo para a gente dar uma conferida. Eu sou a DM do grupo ou são vocês? Eu posso alterar. Eu acho que essa descrição é do semestre passado, né? Esse link que está lá. Professor, não sei, pelo menos particularmente eu, toda vez que tá no horário da aula, né? Mas só que eu tava fazendo estudo Ah, interior também. Eu consigo sei. entrar direto, né, pelo link, eu acho que é por conta do e-mail. Aí eu não tenho esse problema, particularmente, Pois não. eu nunca entro, eu nunca uso link. Eu nunca uso link. Como eu tenho todos os meus compromissos do Meet no Google Agenda, eu acesso o meu Meet e eles já aparecem na página inicial do Meet. Então, não tem hiperlink para mim, tem os compromissos do Meet. Isso também vai aparecer para vocês se vocês aceitarem o convite que eu mando e se vocês acessarem o Meet pela mesma conta. Então, se vocês Sim, sim. aceitam o convite que eu mando e acessam o Meet pela mesma conta, não precisa clicar em hiperlink nenhum. É só ir na página inicial do Meet, vai aparecer lá, tal 4. Você clica em tal 4, está na sala. A aula fica agendada aqui já pra mim. Aí eu Isso, entro. fica agendado. Hum. Aí aparece no seu Google Agenda, aparece na agenda do celular, aparece notificação no celular, pisca na tela, que está na hora da aula.
aí sim tem o link, mas é o link do evento, tá? Mas eu acabei de corrigir o link lá no grupo, tá? E para quem acessa o link pelo grupo do WhatsApp, isso não vai mais acontecer. Mas eu não estou reclamando de atraso nenhum, não. Eu só achei curioso que quase todo mundo entrou assim. Eu virei de costas para juntar um documento que hoje é a vacina da minha esposa. A terceira dose dela. E aí... Gente, eu estava com vocês quando eu vacinei a primeira dose e a segunda, não estava? Era com a turma de vocês, eu acho. Porque eu fiz 3 períodos, só que não era com todo mundo, né? Eu fiz 3 períodos com vocês. Eu primeiro peguei uma parte da turma, depois eu peguei outra parte da turma, que foi em maio, a minha primeira dose, minha e da minha esposa. A nossa segunda dose, acho que foi em julho, a gente estava em Belém. Aí vocês, não, aí vocês não estavam comigo, porque eu acho que a gente estava em recesso. E agora eu tomei a terceira dose semana passada, e ela recebe a terceira dose hoje. Eu tomei semana passada com os velhinhos, que eu sou comorbidade. Mas eu me senti muito honrado em estar lá com os velhinhos. Os velhinhos e os adolescentes, né? Os adolescentes estavam lá também. Olha aí o Erivelto. Certo. Eu preciso saber mais sobre o trabalho. O silêncio quer dizer que todos os outros não tiveram dificuldade com o texto, nem com o esquema que eu pedi. Aquele é um esquema conceitual, tá? Ele é um esquema que facilita a escrita da resenha. Então, para quem tem facilidade de escrever texto corrido, texto de parágrafo, pode usar aquele esquema para construir a sua resenha, ou quem quis, quem me perguntou, numa boa, tem essa opção também. Professor, é para eu colocar naqueles tópicos as respostas, como se fosse pergunta e resposta? Sim, também. Tá? Tem as 2 formas de fazer. Você pode me entregar texto de parágrafo, que eu acho, para esse trabalho, um pouco mais difícil, ou você pode responder os tópicos do lado do tópico. Então, quem fez de um jeito, quem fez do outro jeito, se vocês ficaram na dúvida, mas não perguntaram, fiquem tranquilos, porque das 2 formas eu aceito. Tá? A turma dos Calouros 2021 fez um trabalho parecido sobre um texto de estética, em que eu passei o mesmo quadro conceitual para eles. Mas eles boiaram completamente no quadro conceitual, não sabia para onde ia, não sabia para onde vinha. Eu disse, gente, então quem está nessa dificuldade faz resumo. Faz um resumo do mesmo tamanho, etc. O primeiro contato foi muito denso. Giovana. Mas esse texto não é de tal 2, ele é de tal 4. Então, você não tem como ter tido contato com ele em tal 2, realmente. Não, eu passei o mesmo autor, o mesmo livro, mas é outro capítulo. Tá? Isso. Roberta, você tá aí com a mão doendo já, vai. Oi, professor. Oi, A gente tudo já bom? leu esse livro várias vezes, né? Esse livro desse John Vai. Stamos. A gente Vai e já volta, leu. né? O Você me passa capítulos dele e tem uns capítulos que são piores que outros. Esse capítulo. Não. Eu sei que é uma linguagem um pouco mais difícil. Só que, por exemplo, esse capítulo, eu não sei, ele é muito assim. Ele tá falando, aí de repente ele cita um autor, uma outra pessoa que eu não sei quem é, e ele cita como se eu soubesse. E aí eu fico assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Quem ela é dox? Aí eu vou pesquisar quem ela é dox, tudo. Aí é um Ah, texto que eu demoro muito lendo, porque eu fico parando para pesquisar quem que é aquela pessoa, e assim, eu acho que para compreender o que o autor está falando, eu precisaria ter um conhecimento maior, sabe? Eu acho que para o senhor ler é muito bacana, tipo uma conversa, mas para mim eu fico assim, gente, mas quem é essa pessoa? E aí eu vou pesquisar. Ó, pesquisando tanto que é desenho.
E aí, em relação ao esquema, eu fiquei muito perdida, porque a gente não teve matéria, né, que aprendesse a fazer essas coisas escritas. A gente tinha que ter isso no começo do curso e a gente não tem, Ah, né? eu peço isso demais É, quando não, é dá. péssimo, é péssimo. Aí a gente não tem, e esse esquema eu fiquei meio confusa, mas eu não tenho certeza se eu entendi, mas eu fiz lá alguma coisa. E quando a gente vai pesquisar na internet, resenha crítica, tem 5.000 modelos de resenha crítica, cada coisa é de um jeito. Aí, vamos pesquisar a BNT, aí a BNT é toda doida também. Aí eu acho É, que foi mais ou por menos isso isso. que eu nem pedi a BNT. Pois é, aí eu Só escrevi. referência, sim. Eu escrevi o texto, né? Escrevi tranquilo, mas assim como a Giovana, eu tive que ler várias vezes para compreender, sabe? Mas tudo bem, mas assim, se tivesse um Sim. texto um pouco mais tranquilo, seria bom. Mas deu para entender. E É, aí, vamos o lá. que eu me bati mais foi na estrutura da resenha, que eu fiquei meio assim, que isso. Antes da Ana Clara falar. Gente, vocês já são alunos de quarto período, tá? O livro do Summerson, ele não é uma leitura, ele não é uma leitura de pós-graduação. Ele não é uma leitura densa, como as leituras que a gente tem no mestrado e doutorado, tá? Ele pode ser mais denso do que o que vocês têm lido. E assim, embora eu não considere, e aí você. Eu acho que você se expressou bem quando você falou, professor, para o senhor pode parecer que você está conversando, mas para a gente não, né? E, Jéssica, que bom que você sonhou com isso. Quer dizer que você realmente se preocupou com o assunto, quer dizer que você realmente se envolveu com o assunto. Eu sei que tem textos que fazem a gente bater cabeça. Na realidade, isso mostra para mim que esse é um texto em que a gente vai precisar voltar ainda esse período. Tá? Eu acho que a gente vai precisar, talvez, fechar o período de tal 4 com esse texto do Summerson. Porque ele é um texto muito elucidativo. Elucidar é lançar luz sobre, tá? Elucidar. Ele é um texto muito elucidativo sobre a relação entre a linguagem clássica da arquitetura, a gramática clássica, e o movimento moderno, tá? Talvez a dificuldade de vocês na leitura esteja relacionada ao repertório de vocês, que não sei se pelas poucas aulas presenciais que vocês tiveram até agora, talvez o repertório de vocês esteja diminuído, tá? Mas tem a ver também com a leitura de vocês. Quanto mais vocês leem outros textos, quanto mais vocês pesquisam sobre autores e arquitetos, mais vocês conquistam informações, mais vocês conquistam repertório, que vai permitir vocês interpretarem bem os novos textos que vocês vão ler, e repertório também que vai permitir vocês trabalharem melhor projeto de arquitetura, projeto urbano, tá? As discussões que a gente trabalha tanto em História e Teoria de Arquitetura e Urbanismo, quanto na disciplina Urbanismo, quanto na disciplina Preservação, Roberta, antes de você tem a Ana Clara, tá? As discussões que a gente trabalha nessas disciplinas, que não é preservação do patrimônio histórico, agora é patrimônio, esqueci a disciplina de preservação, técnicas retrospectivas, são discussões que elas tanto embasam vocês para o projeto, quanto elas precisam de base, elas precisam de referencial, tá? Então, vocês estão num ponto do curso, vocês estão cumprindo aqui o quinto semestre do curso, né? Ou seja, vocês estão chegando na metade do curso, e
o colegiado, o curso, espera de vocês, os professores esperam de vocês, alunos que sabem ler textos com uma dificuldade média, tá? Que sabem se expressar bem, tanto oralmente quanto por escrito, e que sabem transferir ideias coletadas num repertório teórico para o projeto, né? Na hora que vocês estão discutindo o projeto, na hora que vocês estão discutindo soluções, vocês se lembram de soluções da história da arquitetura e transferem isso para o projeto, tá? Soluções boas, soluções ruins, olha, a gente não pode cometer esse erro, a gente pode se inspirar nessa solução, vamos lembrar do início daquele período, vamos lembrar de fulano de tal, tá? Repertório é para isso. Ler um texto de dificuldade média, ler um texto difícil, ele inclui pesquisar. Tá? Um texto ele não é dado para a gente como uma apostila, como um infográfico da revista Veja, em que a gente abre a revista, em que a gente abre o texto, e aí está falando lá sobre o artista, parará, 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 parará. Não, está falando lá sobre o tema, e aí cita um artista. Aí aparece um quadrinho embaixo. Quem foi esse artista, né? Quem foi Walter Gropius? Walter Gropius foi um dos principais professores da Bauhaus. A Bauhaus foi uma escola... Não, isso não vai acontecer nos textos que a gente lê. Isso não vai acontecer. E vocês têm, a favor de vocês, uma coisa que eu não tinha na minha época. Vocês podem pegar essa coisinha aqui e digitar o nome do artista, digitar o nome da escola, do que precisa, e fazer uma pesquisa, por mais que seja uma pesquisa simplória, né, de Wikipédia, vocês têm uma visão geral sobre aquele assunto, e vocês já podem dizer, tá, esse cara nasceu no fim do século XIX, estudou com fulano de tal, foi parceiro de trabalho de não sei quem, foi professor do outro, né, dirigiu aquele escritório famoso de arquitetura dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão. E isso vai permitir vocês se situarem no que a gente está conversando. Ou vocês acham que eu, quando estou lendo um texto, também não preciso fazer isso? Eu também preciso fazer pesquisa. Tá? Eu, quando estou preparando uma aula, de vez em quando eu esbarro numa informação, esbarro numa obra que é citada, eu digo, mas que obra é essa? Né? Às vezes eu pego um autor novo que vai dizer que, na realidade, a obra que mudou completamente o trabalho do arquiteto fulano de tal foi aquela obra, pum, que foi um edifício que ele construiu em Chicago no ano tal. Aí eu vou lá, mas que edifício é esse? Aí eu vou procurar o edifício. Tá, realmente, o que o cara projetava até então e o que ele começa a projetar a partir daí são coisas completamente diferentes. Aí eu preciso coletar imagens desse edifício, eu preciso coletar imagens do antes e do depois para poder entender isso. Aí a gente gasta tempo, porque a gente para de ler o texto, faz a pesquisa, coleta informações, né? E isso vira repertório. Isso vira repertório. Para mim, isso vira repertório de aula, né? Isso vira repertório de projeto também, embora eu não esteja em escritório hoje, né? Mas vira repertório de aula. E isso eu vou transferir para alguém, para alguma turma, para vocês, para outra turma. Mas para vocês isso vira repertório acadêmico e vira repertório de projeto, necessariamente, tá? Então, Roberta, Jéssica e todo mundo, eu não estou ralhando em ninguém aqui, tá? Eu acho que tem professor que poderia dizer a mesma coisa que eu disse, falando um monte de palavrão, mandando a turma a merda e pronto. Mas acho que a questão não é essa. A questão é vocês terem consciência de que vocês estão num momento de mudança de fase no curso, tá? Vocês estão entrando, ou vocês talvez já tenham entrado agora, eu acho que na fase mais teórica do curso. Vocês vão ter aí uns 3 ou 4 períodos de muita disciplina teórica, muito peso de leitura, tá? E a coroação disso vai ser o TCC de vocês.
Aí, quando chegar lá para projeto 7, 8, vocês vão ter muita experiência prática de projetar edifício. Edifício vertical vocês já fizeram, mas fazer projeto executivo, né, de fazer high-tech, etc., que são experiências de projeto mais avançadas, que exigem repertório, que exigem ter projetado um monte de coisa antes. E aí vocês vão ver, eu acho que um pouco mais da prática profissional já, vocês vão se sentir mais quase arquitetos, né? Pertinho de se formar. E o TCC vem coroar isso, o TCC vem fechar isso, em que vocês vão juntar essa muita teoria com essa prática no limite, né? No limite entre o acadêmico e o profissional. E agora, essa muita teoria que vocês têm já não é só muita teoria em história. Vocês começam estudando história e teoria de arquitetura e de urbanismo, mas aí de repente vocês começam a estudar patrimônio, de repente vocês começam a ver repertório de sociologia, começam a ver repertório de planejamento, e aí daqui a pouco está tudo misturado, tudo junto e misturado, tá? E tem que ter cabeça para isso, e tem mesmo que ter cabeça para isso, tá? Principalmente quem vai seguir carreira acadêmica tem que ter muita cabeça para isso, porque quem vai fazer mestrado, doutorado, tá? Às vezes você pega 4, 8 disciplinas no mestrado e tem que lidar com coisas absurdamente diferentes ao mesmo tempo para poder vencer as cadeiras de pós-graduação. Agora eu vou ler os comentários de vocês, porque se eu parasse para ler enquanto eu falava... Ana Clara, você está com a palavra. Será que a Clara caiu? Você quer falar de novo, Roberta? Ou você se expressou já por escrito? Ana Clara, você está aí? Quer falar? Puxa, acho que a Ana Clara caiu, né? Tá. Alguém mais quer falar? Eu quero ressaltar que esse trabalho não foi um trabalho avaliativo, tá? A internet da Clara é ruim, né? Ela passa por isso sempre. Deixa eu abrir aqui o esquema que eu passei para vocês. Oi, Matheus. Professor, é porque eu tô com o mesmo problema que eu tava com na aula passada agora. Aí se eu pudesse mandar o que se eu fosse apresentar ou no e-mail, no grupo, é por causa que eu não tô conseguindo ver as apresentações, o compartilhamento de tela. Tá, o que eu Aí estou se eu pudesse compartilhando mandar. agora, Matheus, é aquele esquema que eu passei para vocês fazerem a resenha. Eu vou comentar ele para ir tirando as dúvidas de vocês, tá? Ah, sim, sim. Por isso Então que eu eu vou abrir comecei aqui, aí eu dizendo vou. Uhum. isso. Por isso que eu comecei dizendo que ele não é um trabalho avaliativo, que esse trabalho não foi um trabalho avaliativo, ou seja, eu não vou dar nota nele, tá bom? Mas Tá ok, professor. eu vou verificar o que vocês escreveram, porque na semana passada, quarta-feira, eu estava ainda sem internet, não pude abrir a nossa sala de aula, tá? E aí não tinha nem como gravar, não tinha como usar nenhum recurso para fazer isso.
E assim, como a universidade não paga a minha internet, eu também acredito que eu não devo gastar, torrar o meu 4G para isso, né? Eu já uso muito o meu 4G quando eu estou fora de casa para conversar com os alunos, para enviar texto, sabe? Pegar coisa que está no meu OneDrive, anexar no e-mail, anexar no WhatsApp, resolver um monte de coisa. Mas eu acho que para dar aula, que eu sei que puxa muita banda, aí já é demais. Por isso que eu procuro ser muito compreensivo com o aluno que está no 3G, que está no 4G. Esse esquema, ele começa pedindo um objetivo e uma tese central, tá? Essa é uma forma de ler textos que exige da gente mais do que simplesmente ler e entender o texto, tá? Isso exige da gente a experiência de tentar entender, ou de entender de fato, por que o autor escreveu aquilo e para que ele escreveu aquilo, tá? Então, quando a gente identifica o objetivo do autor, a gente está identificando o para que ele escreveu aquele texto. Então, para que o Summerson está comparando o classicismo com o movimento moderno? O que ele pretende com isso? A tese central defendida pelo Summerson no texto é qual? O que ele defende? Muitas vezes só é possível identificar a tese após ler todo o texto por mais de uma vez. E vocês confirmaram isso, tá? Vocês leram uma vez, leram duas vezes, e muitas coisas vocês ainda não haviam entendido, vocês foram entender depois, tá? Porque tem textos que são realmente assim, a gente não entende de primeira, vai entender de segunda mais ou menos, aí a gente volta naqueles pedacinhos-chave. Por isso é muito importante ler marcando, ler anotando, tá? Se você está lendo na tela, leia tomando anotações num caderno. Evite usar folhas de papel, a não ser que você seja bem organizado e guarde essas folhas em pastas, tá? Se você guarda direitinho em pasta, beleza. Olha, eu tive um aluno de TCC, nem mora mais aqui no Amapá, que ele pegava toda a reunião de orientação que a gente tinha, ele chegava lá com as folhas dele, um monte de folha de sulfite. Professor, eu estou pensando assim, aí a gente ia rascunhando, projetando, aí conversava sobre o texto, né? Eu dava as sugestões, eu escrevia, ele escrevia, era legal, a gente ia produzindo muita coisa visual juntos. E ele tinha ideias muito boas. Aí aconteceu que o pai dele viajou, alguma coisa aconteceu, eu sei que ele passou uns 6 meses sem conseguir ter orientação comigo, ele deu uma parada. Mas ele tinha conseguido fazer TCC 1, ele tinha conseguido qualificar o trabalho dele, né? Com dificuldade, a banca disse está incompleto, falta muita coisa, tal, mas ele foi e conseguiu. Mas a banca disse, olha, contanto que no TCC2 você faça tudo isso aqui que a gente está pedindo. Beleza. Rapaz, quando esse menino voltou, professor, já posso continuar? E eu fiquei insistindo, bora lá, bora lá. Quando esse menino voltou, professor, eu tenho um negócio para contar para o senhor. O que foi? Eu não estou achando meus papéis. Olha, eu já procurei, professor, na minha pasta, no meu quarto todo, na minha mochila. Eu já procurei no carro do meu pai. Eu já procurei na casa inteira. E eu já procurei não sei aonde. Professor, eu não acho, eu não sei o que eu fiz com aqueles papéis. Olha, daí até o fim do TCC, ele ainda levou 1 ano até defender TCC2. Foi um processo difícil, porque ele precisou recriar tudo aquilo. As leituras que ele tinha feito, como se passou um tempo, não estava mais as coisas na cabeça dele. E ele perdeu.
perdeu as anotações de leitura, perdeu os textos, perdeu as orientações, perdeu os nossos esquemas de projeto, né? E a gente teve que resetar tudo. E ele já foi fazendo uma coisa meio diferente. A professor, já não quero aquilo, eu já quero outra coisa, eu quero uma vibe mais assim, tal. Aí eu disse, não vai por aí. Ele, não, professor, é isso que eu estou querendo. E aí ele fez um TCC2 bem diferente. A banca, de novo, malhou. Mas o moleque chorou, mas foi, sabe? Chorou, mas concluiu. Então, por isso que eu digo, a não ser que você seja uma pessoa muito organizada, não use folhas soltas de papel, tá? Se você usar folhas soltas de papel, use um fichário, aquele que faz assim, você bota o papel e organiza, ou então usa uma daquelas pastas de fichas. Mas na maioria das vezes é melhor usar um caderno em que você divide as disciplinas, etc. Eu tenho, Roberta, uns 15 cadernos aqui, e cada caderno é para uma coisa. Tem caderno só de disciplinas, tem caderno do doutorado, tem caderno em que eu escrevo sermões, tem caderno que aluno esqueceu comigo, tem caderno de desenhos que aluno esqueceu comigo. Pode falar, Roberto. Professor, eu sou muito organizada com esse negócio de papel, que no ensino médio eu fazia os meus resumos tudo em folhas soltas, não tinha caderno no ensino Eu médio, eu também. escrevia tudo em folha solta, e eu tenho todos eles guardados em pastas de cada matéria, e eu nem uso mais, né, porque eu não leio mais sobre isso, mas eu tenho tudo guardado. Mas aí quando eu entrei na faculdade, o senhor falou essa história já pra gente várias vezes, então eu peguei e falei, vou pegar um caderno aqui. Aí fui lá nos Americanos, comprei um caderno e eu tenho ele desde tal um e eu Olha escrevo só. tudo lá. Todos os textos que o senhor passa pra gente ler, eu Sei. tomo nota lá, boto o nome do texto e tal, tudinho. E eu sou assim também, eu tenho para cada disciplina o caderno, mas eu também sei que se eu escrever em folhas soltas, eu vou conseguir ter acesso depois, sabe? Porque eu sou muito organizada com esse negócio de folha também. Sim. Mas Pois eu é. tenho caderno de tal, tá bom? Calma, calma. Sim. Beleza. Então, é importante você, se você não tem notebook, tá? Para ir copiando e colando, ou se você não imprimiu as folhas para escrever em cima do texto, se você está lendo o texto no celular, escreva, 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 tá? E como é que eu escrevo? Professor, como é que eu escrevo? Anota na sua folha de papel. Página tal, tipo, página 12, aí você abre aspas, anota as primeiras palavras do parágrafo e aí coloca a sua anotação. Este parágrafo contém o objetivo. Então bota seu objetivo. Tese, página tal, parágrafo tal. Tá? Você tem que achar uma forma, de anotar. Tá? Eu agora no doutorado comecei a aprender a trabalhar com planilhas. Eu comecei a aprender a fazer fichamento usando planilhas. São planilhas super complicadas, em que você vai colocando aqui a página do que você está lendo, aqui você bota a citação, aqui você põe não sei o quê, você faz um monte de colunas e vai escrevendo, e de repente aquele texto já se converte num artigo que vira um capítulo da tese, sabe? E aí você vai só juntando esse material para poder escrever a tese. Quando você vê, o negócio está saindo. Então, qual é a tese? O John Summerson tem uma hipótese nesse texto, tá? Ele tem, não tem? Qual é a hipótese dele? O que ele está defendendo? Ele está defendendo que o classicismo perdura até o movimento moderno, de alguma forma. Que a linguagem clássica da arquitetura está presente no movimento moderno. Como? Aí ele argumenta. Aí a gente vai procurar os argumentos dele. Listar de 5 a 6 argumentos, cada um com 5 ou 6 linhas. Ai, meu Deus, eu escrevi só 4 linhas, o professor não vai aceitar. Besteira, aceita, tá? O principal para mim não é você ter cumprido o formato que eu pedi, é você ter conteúdo, tá?
Agora, também não me venha com formato esdrúxulo. Professor, eu estou sem computador, mas eu fiz todas essas anotações numa folha de papel. Eu posso fotografar e mandar para o senhor? Sim, por que não? Aí gastou 2 folhas de papel com isso? Eu tinha falado em 1,5 folha de computador, né? Mas por escrito você pode gastar 2 folhas, pode gastar 2 folhas e um pedacinho, porque você está fazendo à mão. É natural. Por que eu não vou aceitar um trabalho feito à mão se você fez o trabalho? Tá? Então, é isso. Não é porque está fora do formato que eu não vou aceitar. A questão não é essa. Eu quero ver o conteúdo. Aliás, eu sou tão chato com conteúdo que é por isso que eu demoro a entregar a nota. E tem hora que a coordenação não entende isso. Eu demoro a entregar a nota para poder verificar se o conteúdo está correto. Se não está correto, eu comento. E por aí vai. Tanto que eu tenho coisa de tal trecho faltando comentar ainda. Por isso que eu não entreguei. Categorias analíticas. Classificação das principais categorias de análise presentes no texto. Identificar e citar a categoria. Por exemplo, classes sociais, neoliberalismo, iluminismo. Tá? Classicismo é uma categoria de análise? Sim, o classicismo é uma categoria. Tá? Movimento moderno é uma categoria de análise? Sim, são categorias de análises histórico-artísticas, né? Mas são, sim, categorias de análise. O que é uma categoria de análise? É uma palavra-chave, é um termo, uma expressão, que carrega por trás de si um peso histórico, secular, teórico, tá? De explicação. Então, é aquele negócio assim, que você entra numa palestra sobre os artistas do iluminismo, sobre os teóricos, os cientistas do iluminismo. Nessa palestra, dificilmente alguém vai parar para explicar como aconteceu o iluminismo e o que foi o iluminismo. Eles vão falar sobre os cientistas, sobre os artistas, sobre o fenômeno iluminismo. Aí você vai pescando pelo caminho o que pode ter sido o iluminismo, mas na realidade provavelmente não vai ter alguém dizendo, gente, vamos parar aqui só para falar sobre iluminismo agora. Se o professor for muito bacana, o palestrante, ele vai parar e vai falar uns 30 minutos só sobre iluminismo. Aí todo mundo fica equilibrado, né? Mas se o cara quer ir direto ao ponto, ele não vai falar nada. Ou seja, iluminismo, ele está considerando que é aquele negócio que todo mundo já sabe o que é. Por que todo mundo já sabe o que é? Porque aconteceu lá atrás, no século XVII, né? Modificou toda a história do pensamento ocidental, modificou as ciências a partir de então, tá? E aí carrega todo um peso de história. A palavra iluminismo carrega um peso de história. É uma categoria de análise, porque quando você estuda iluminismo, você tem que estudar uma série de questões que vêm desde o século XVII. Posso. É urgente, Roberta? Eu tenho ela na mão, se precisar enviar, mandar na hora. Tá? Eu só vou Então, precisar tirar o nome do aluno. Só vou precisar tirar o tá. nome do aluno. Não é urgente, não, mas se quiser mandar logo, aceito. Porque eu não vou pedir para vocês modificarem o que vocês fizeram. Tá? Não, não é para isso. É para na próxima eu já ter mais noção de como que eu vou fazer, entendeu? Sim. Não é uma resenha. O que eu vou mandar para vocês é uma resenha feita nesse modelo aqui. E ela não é feita por mim, naturalmente ela é feita por um aluno. Tá? Mas eu vou mandar como um modelo completo de resenha, para vocês verem como é uma resenha completa, aceitável. Tá bom? Autores e interlocutores principais. Quais são os recorrentes no texto? Gente, o que é interlocutor? Com quem o autor do texto, com quem o Summerson está conversando? Quem são os outros autores com quem ele interage? Tá? Interlocução é isso. É interação, diálogo. Com quem ele está interagindo? Com quem ele está dialogando?
a gente dá aquela olhada e diz, olha, esse cara aqui aparece no texto inteiro, do começo ao fim, ele está citando Argan, ele está citando Benévolo, tá? Ou então, olha, o Vitrúvio aparece o tempo inteiro no texto dele. O Vitrúvio é um interlocutor importante, apesar de ser um cara da antiguidade clássica, né? Então, o Vitrúvio é um interlocutor, um dos principais. Não, o Vitrúvio ele só aparece como ilustração, mas o Alberti, o Giancarlo, não é Giancarlo, não. Alberti é Leon Battista Alberti, do século XVI, sim, aí aparece a teoria do Alberti, tá? Que na verdade aparece em outro capítulo do Samos. Então, aí você identifica quais são as categorias, quais são os interlocutores e só cita quem são, quais são. Aqui não precisa texto de parágrafo, é só eu coloquei aí nos exemplos, tá? Coloca uma palavra, ponto e vírgula, outra palavra, ponto e vírgula, tá? Aí você resolve um nome, ponto e vírgula, outro nome, ponto e vírgula. São 2, 3 interlocutores, encerrou, ponto. Conclusão do texto. Você dizer com as suas palavras qual é a conclusão que o autor dá ao texto. É isso, tá? Crítica do acadêmico ao texto estudado. Aí a sua personalidade como aluno, tá? Esse texto é útil para a Academia de Arquitetura e Urbanismo? Não é? Por quê? Por que é? Por que não é? Né? Na sua rotina de estudo, de trabalho, ele é útil também? Você descobriu argumentos novos? Ele fez você crescer como estudante? Ele auxilia a sua formação intelectual? Tem argumentos que ele traz que não ficaram claros? Tem coisas que você não entendeu? Você achou a leitura difícil ou fácil? Você achou que o texto é didático? Né? Por exemplo, ele toca num tema e ele dá vários exemplos sobre o mesmo tema para poder exemplificar bem, ou ele toca num tema, exemplifica e já passa para o próximo, né? Então, comentar da parte de cada um de vocês o entendimento sobre isso. E a referência, a única coisa que eu pedi na forma da BNT, é a referência do livro, né? John Summerson, do clássico ao moderno, em A Linguagem Clássica da Arquitetura, lugar, editora e data. Tá? Antes que eu esqueça, deixa eu fazer uma chamada de vocês. Eu acho que agora é o horário que tem mais gente. E, gente, eu não vou prosseguir até o final do nosso tempo de aula hoje, porque eu vou à vacinação, tá? Então, para esclarecer, o que o Summerson está dizendo, em linhas gerais no texto, é que ele considera que as principais características do classicismo estão presentes também no movimento moderno. Então, as características de um templo grego aparecem nos edifícios sobre pilotis. As características que os classicistas e que os renascentistas valorizam, como o equilíbrio, a harmonia, a simetria, tá? Eles vão aparecer também no movimento moderno como características fundamentais do edifício. É claro que vai ter vertentes do movimento moderno, né, que não vão seguir isso aí. Mas na corrente corbusiana, na corrente brutalista, a gente vê muita coisa ligada ao classicismo, tá bom? E a tese dele é essa. A tese é bastante plausível, os argumentos dele são bastante reais, bastante verdadeiros, tá? E é uma observação muito tranquila que a gente faz, tá? Caminhar pelas cidades que têm muitos edifícios modernistas, como Rio, São Paulo, Recife, Brasília, Salvador, Belém não tem tantos, mas tem muitos também, tá? Macapá tem poucos, mas a gente consegue observar características de edifícios do classicismo nos edifícios do movimento moderno. E a gente percebe, hoje, na pós-modernidade, algumas tendências dessas voltando, né? Edifícios sendo construídos com características de edifícios classicistas, clássicos,
Mas as tendências classicizantes na pós-modernidade, elas são tratadas de uma forma muito diferente, né? Vamos abrir o cigarro aqui. Está aberto já. Alunos, frequência. Alguém gostaria de alterar o trabalho e enviar de novo? Ainda hoje? Já que a gente conversou sobre o trabalho agora? Eu quero, professor. Eu vou ver se eu consigo editar a mesma tarefa, tá? Deixa eu primeiro fazer a chamada, eu vou lá. Professor, mas eu mandei o meu no e-mail. Por quê? Porque não sei. Eu mandei no e-mail ontem. Porque lá no Cigarro não tem prazo para encaminhar. Eu encaminhei. Ah, mas era até hoje, quarta, né? Eu enviei ontem à noite. Era até hoje às 8 da manhã. Eu não vi nada. Ah, tá bom, eu não abri. Para qual e-mail você enviou? Desculpa. É porque eu abri hoje o professor André Coelho, eu não vi, não. Nenhum trabalho. Eu acho que foi esse aí. Deixa eu só confirmar aqui. Enviados. Ana Carolina. Presente, professor. Oi, Carol. Ana Clara, presente. Ana Paula. Antônio Vitor, presente. Beatriz. Beatriz está aí? Presente. Camila. A Camila, peraí. Nasceu a sobrinha da Camila, não é isso? Foi ela que me escreveu, eu acho. Elisa. Emanuele Martins. Presente. Emanuele Campos. Fabrício Pedroso. Presente, né? Fauzi. Aqui, professor. Presente. Flaviane. Presente. Giovana Barros. Presente, professor. Erivelton. Presente. Jenny. Presente. A Jéssica Cristine. Presente. Karen. Aqui, professor. Karina. Presente. Catrine. Aqui. Aqui. Luana Cavalcante. Luana Presente. Maria. Presente. Presente. Luísa, presente. Matheus, presente. Oi, professor, Rafaela. presente. Oi. Rafaela, presente. Presente. Roberta, presente. Stephanie. Tá, Jenny, eu já coloquei presente para você. Stephanie, tá aí? Elisa tá aí. Elisa. Presente, Elisa. Stephanie não tá, né? Foi a Stephanie que falou presente para mim? Não. Não falou. Só a Elisa. Tá. A falta está lançada aqui para... Deixa eu atualizar. Ana Paula. E Stephanie só, tá? Eu faço a frequência e repito para depois não chegar ninguém no final Só desse você mês. falou meu nome? Não, Ingrid, eu te dei presente. Ah, tá. Eu acabei de falar que você não tem falta lançada, então quer dizer que você tem presença lançada, tá? Eu só não falei seu nome, mas eu sei que você está aí. Isso. Tá bom, deixa eu ver se eu altero aqui o cigarro agora, gente.
materiais, atividades, tarefas. Editar. Para ver se eu consigo abrir e estender o prazo. Fechamento. Eu mudo a hora de fechamento para hoje à noite, 8 horas. Eu vou dar mais 12 horas. Não, de agora, 10, 22 horas, tá, gente? Permitir novo envio, sim. Envio de arquivo. Atualizar. Tá, a tarefa está reaberta. A tarefa está reaberta no cigarro. Eu vou deixar vocês trabalhando então, tá? Eu preciso sair, vocês vão atualizar. Quem não tem atualização para fazer, tem outro texto para ler, tá bom? O texto que eu havia mandado antes para resenha, ele é um texto de leitura também para aula. Então vocês já podem pegá-lo e fazer a leitura, certo? Vocês estão aguardando o sorteio dos temas. Eu havia esquecido. Com a vinda de Belém para Macapá e o tempo que eu fiquei sem internet, aí minha filha adoeceu no fim de semana, eu perdi o timing disso completamente, tá? Eu vou deixar anotado aqui na minha mesa como uma das prioridades que eu tenho que resolver, porque eu pretendia ter feito esse sorteio ainda em Belém. Então, a gente tem um delay aqui de 2 semanas, né? Tal 4. Sorteio. Temas. Grupos. Tá? Tá aqui. Vamos encerrar por aqui? Professor, o texto que o senhor deixou é só leitura para a próxima aula? É só leitura. Não, vocês não vão fazer atividade, não se preocupem de resenhar de nada, tá? Ele é leitura e ele é fonte para vocês de trabalho de informação. Tá certo? Professor, onde é que está o texto que eu cheguei uns minutinhos atrasados e eu acho que eu estou perdida? Pessoal, esse texto está disponibilizado no Cigar, ainda está no Cigar para vocês? Senão eu envio de novo, Carol. Se o senhor puder, porque eu eu acho não que ele encontrei. sumiu do Eu sou Cigar, meio então perdida. Tá, sem problema, Carol. Professor tal 4. Tal 4 leituras. Engenharia e Arquitetura do século XIX. Professor, o senhor Oi. pode mandar esse exemplo que o senhor falou que o senhor tinha aí na mão ainda hoje, para eu ver se consigo modificar o meu? Ah, sim. Exemplo, artigo. Exemplo, resenha. Tá certo. Só não vou poder fazer agora. Mas tá aqui, tá bom? Para fazer. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Até a próxima. Tchau, professor. Até. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até semana que vem. Até. Tchau, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau.